Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil em São José dos Campos e para a Rádio Internacional Lusófona, direto de Portugal. O programa Agora José, um programa que discute a educação, vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, pela Cultura Online Brasil. E você também acompanha toda a programação da Cultura Online Brasil pelo site culturaonlinebrasil.net e também acompanha todo mês o jornal da Gazeta Vale Paraibana, trazendo diversas notícias, trazendo diversas reflexões sobre a educação, cultura, cidadania, meio ambiente, ética e tudo mais que seja de interesse e relevância social. No programa de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, que completou o seu segundo ano agora, em junho de 2016, e nós estamos preparando um programa especial só para discutir sobre o Plano Nacional de Educação, o seu segundo ano. Você pode acompanhar na playlist do canal do programa Agora José no YouTube os nossos 23 vídeos tratando especificamente sobre o Plano Nacional de Educação. O ano passado nós fizemos um balanço do primeiro ano do Plano Nacional de Educação e esse ano não será diferente. Nós vamos também fazer, provavelmente na semana que vem, nós também vamos fazer um balanço do segundo ano do Plano Nacional de Educação, já que nós entendemos que é a partir justamente da cobrança social, a partir do acompanhamento da população, que os nossos representantes vão se mexer para cumprir com o Plano Nacional de Educação. Então vamos começar as discussões de hoje do programa Agora José. É um imenso prazer recebê-los aqui até às 19 horas pela Cultura Online Brasil. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e é um enorme prazer fazer parte desta equipe. Então, o Plano Nacional de Educação completou 2 anos com atraso no cumprimento das metas. As informações são da Agência Brasil, EBC. O Plano Nacional de Educação completou 2 anos. De acordo com a norma, a esta altura, o Brasil já deveria ter definido um custo mínimo para garantir a qualidade do ensino no país, uma política nacional de formação para os professores e, até o final deste ano, estar com todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos matriculados nas escolas. No entanto, a realidade não é bem essa. O Plano Nacional de Educação ele foi criado com base na Lei 13.005 de 2014 e foi sancionada, então, na íntegra pela presidente afastada, né, Dilma Rousseff, no dia 26 de junho de 2014. E só que ele ainda não saiu completamente do papel. Para o cumprimento integral até 2024, o Brasil teria até o dia 24 de junho para definir as estratégias consideradas fundamentais, já que a lei foi publicada no dia 25 de junho. Segundo Daniel Cara, ele que é o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ele diz o seguinte: infelizmente, não vamos cumprir as metas para o segundo ano, em um cenário em que o plano está escanteado. Não é só por política ou crise econômica. Não se vê os governantes, não se vê dos governantes nenhuma disposição em colocar o Plano Nacional de Educação como prioridade. Se vale aqui a minha ressalva, gostaria de lembrar que o ano de 2016 é um ano marcado pelas eleições municipais para prefeitos e vereadores. Então, o melhor seria que você cobrasse do seu candidato, cobrasse do seu representante quais são as propostas dele para que haja o cumprimento do Plano Nacional de Educação.
Claro, lembrando que o Estado tem o Plano Estadual de Educação e os municípios também devem ter os planos municipais de educação. Então, uma das principais orientações que eu poderia dar neste momento a respeito das eleições municipais de 2016 é a cobrança em cima dos vereadores, dos candidatos a vereadores, dos candidatos a prefeitos, quais são as suas propostas para o cumprimento dos planos municipais de educação. O Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas para serem cumpridas até 2024. Para chegar a esse objetivo, há estratégias e metas intermediárias. Isso você pode acompanhar nos programas que nós temos disponibilizados no YouTube, em que nós discutimos a grande meta, nós apresentamos a grande meta do PNE e depois quais são as estratégias para chegar nessa meta. Isso é uma coisa extremamente importante porque envolve a articulação dos governos do governo federal com os governos estaduais e com os governos municipais. E aonde a coisa acontece? A coisa acontece exatamente nos municípios. A partir do cumprimento das metas pelos municípios, você tem o cumprimento da meta pelos estados e, portanto, você consegue englobar toda a União. Agora, basta saber se isso vai ser plenamente aplicado ou não. Lembrando que, se depender da boa vontade daqueles que nos representam, não vai ser cumprido. Portanto, se é de interesse da população, então cabe à população o seu papel de fiscalizador em cima do que os nossos representantes vêm prometendo. E lembrando que o PNE ele foi criado a partir de uma força de lei. Né? Então, por ser uma força de lei, ele deveria ser cumprido. Mas, por que deveria? Porque, claro, se ele foi aprovado, significa que ele tem a sua relevância social. Mas ele não prevê punições. E como ele não prevê punições, então se você não cumprir, não vai acontecer nada. Por isso que, em outra mão, por outros caminhos, nós cobramos também a necessidade de se criar a lei de responsabilidade educacional. Aí sim, afinal de contas, a partir do momento que não se cumpra com as leis de responsabilidade educacional, aí haveria alguma forma de punição. Bom, de acordo com o levantamento realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, nenhuma das metas do PNE foi integralmente cumprida, nem mesmo as do primeiro ano da lei, ou seja, o que já está um ano atrasado até o presente momento não foi cumprido. O PNE é algo muito mencionado nos discursos, desde o governo Dilma até esse governo interino. Todos os ministros da educação mencionaram o PNE em discursos, mas na ação ele não é considerado. Isso segundo ainda o Daniel Cara. Entre as medidas que deveriam estar em prática estão o chamado custo-qualidade aluno inicial, que a gente chama de CAC, o custo aluno qualidade inicial, que estipulará o investimento necessário para garantir os insumos necessários a uma educação de qualidade, e o Sistema Nacional de Educação, que estabelecerá a colaboração entre a União, os estados e o município para a oferta educacional. O problema é que não está claro quem tem que cumprir essa parte orçamentária. É a União? São os estados? Quais estes são responsáveis? Em época de restrição orçamentária, dificulta não ter essa clareza? Questiona o professor da Universidade de São Paulo, o Reinaldo Fernandes. Ele também foi presidente do INEP, o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e membro do Conselho Nacional de Educação. Segundo o professor, é necessário ter clareza também do projeto que se deseja implantar nas escolas. Apenas aumentar os recursos investidos não significará aumento da qualidade de ensino. Ele diz o seguinte:
Evidentemente, uma boa escola custa recursos, o que não significa que se eu der recursos para ela, ela se tornará boa. Pode desperdiçar recursos. Alguns insumos sabemos que estão ligados à qualidade, como um bom professor, mas outros ainda são alvos de polêmicas. Bom, sobre essa questão do investimento, discutir investimento na educação é algo extremamente complicado, porque muitos não conseguem diferenciar o que é custo de o que é investimento e principalmente definir o que é realmente investir em educação. Além da questão do desperdício de recursos públicos, como por exemplo, vou citar um exemplo aqui que, na minha concepção, foi um tremendo desperdício de recursos públicos, que foi justamente a distribuição de tablets para professores do Brasil. O, o governo federal, através do MEC, pela autarquia que é não é do Fundeb, Fundeb é uma lei, não é uma autarquia, através da FNDE. Então a FNDE, ela administra esse dinheiro que sai do governo federal. E eles criaram um projeto em que todos os professores deveriam receber um tablet. Muito bem. Então, cada estado recebeu parte desse dinheiro e teve autonomia para construir as suas licitações, comprar, adquirir esses tablets e entregar aos seus professores. Bom, na sua grande maioria, numa divisão aí, muitos estados, quem ganhou a licitação foi a CCE. Em muitos outros estados, quem ganhou a licitação foi o positivo. Eu não posso emitir meu parecer sobre a positiva, afinal de contas eu estou no estado de São Paulo e aqui no estado de São Paulo quem ganhou a licitação foi a CCE. E aí gastaram-se lá milhões comprando esses tablets e entregando para os professores. Pergunta: cadê esses tablets? Pergunta 2: os tablets funcionaram? Porque entregue para os professores eles foram. Os tablets funcionam? Eles têm alguma aplicabilidade, alguma relevância na escola pública que mal tem tomada na escola, quem dirá o Wi-Fi para você utilizar ele de alguma forma? Foi dado algum treinamento, alguma possibilidade de como utilizar esses tablets? Então, foi um baita de um desperdício de recursos públicos. A empresa ganhou, o governo diz que gastou com educação, que investiu na educação, mas na prática, lá na sala de aula, no dia a dia, no que faz diferença na relação do professor com o aluno, não mudou em muita coisa, não mudou em absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu só recebi e só recebo até hoje reclamação de que a CCE não dá suporte, os tablets estão todos engavetados e o dinheiro do seu imposto, que foi pago com isso, foi jogado no lixo. Isso é apenas um exemplo. Né? O que dirá, por exemplo, ou outros exemplos da distribuição de material escolar. Material escolar, que na maioria das vezes é de qualidade duvidosa, você aponta o lápis, você come o lápis inteirinho e não consegue construir uma ponta. Né? Enfim, aí vem livros, cadernos, lápis de cor, isso é grana, isso é dinheiro. Então a gente precisa rediscutir como que nós vamos utilizar esse dinheiro na educação. O que é investimento e o que realmente é investimento que faça diferença na ponta, que faça diferença na sala de aula, que faça diferença para realmente melhorar a qualidade da educação. E eu não vou nem tocar no assunto fraude. Não, eu me nego a discutir sobre corrupção, eu me nego a discutir sobre fraude. Eu estou apenas falando de investimentos, de desperdício de recurso público. Eu não vou nem citar fraude como, por exemplo, a fraude da merenda em São Paulo, a fraude da merenda lá em Sergipe, né, a fraude da merenda superfaturamento de mochila. Eu não vou nem citar esses exemplos. Tá? Eu não vou nem falar de corrupção. Eu estou falando só de desperdício de recurso público, obra superfaturada e por aí vai. Então, aumentar os investimentos da educação não significa necessariamente melhorar a qualidade do ensino.
Você precisa se perguntar quem é que está ganhando dinheiro com isso e quem é que está realmente sendo favorecido. Se são as crianças ou se são, né, algumas empresas, alguns empresários, alguns políticos. O Sistema Nacional de Educação, ele está em discussão na Câmara dos Deputados e ainda sem previsão para ser votado em plenário. Outra discussão é sobre a Base Nacional Comum Curricular, que vai definir o que estudantes devem aprender a cada etapa do ensino. A Base Nacional Comum Curricular, de acordo com os prazos do PNE, deveria ter sido aprovada agora no mês de junho. Como houve a mudança de governo, como houve a mudança de ministro, como eu já discuti sobre isso em 3 programas, especificamente discutindo sobre essas novas concepções do MEC. Então, essa mudança de ministro, a demissão dos assessores que estavam trabalhando com o Plano Nacional de Educação, a mudança nos cabeça-chave que estavam coordenando esses trabalhos, então eles frearam a Base Nacional Comum Curricular e agora a discussão volta para o zero. Então agora vai ser construída uma terceira proposta da Base Nacional Comum Curricular e isso provavelmente, pensando de uma maneira muito otimista, isso provavelmente vai se arrastar até o final do ano, isso se não adentrar aí aos próximos anos. Então é mais uma das metas que não foram cumpridas neste segundo ano de PNE. As metas do Plano Nacional de Educação cabem não apenas à União, mas também aos estados e municípios e ao Congresso Nacional e assembleias legislativas. Função do Ministério da Educação, por meio do INEP, monitorar sempre e divulgar esses dados sobre o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Agora, sobre orçamento, o que podemos assegurar é que o MEC está realizando uma análise cuidadosa do orçamento para a implantação do CAC, isso conforme informa o próprio Ministério da Educação. O Ministério da Educação acrescenta que o foco da gestão do novo ministro, Mendonça Filho, ou Mendoncinha para os mais chegados, será a aplicação dos recursos para a oferta de creches e ampliação desses recursos com vistas à universalização da pré-escola. Também terá como prioridade a reforma do ensino médio, ambas ações para garantir a universalização da educação para aqueles de 4 a 17 anos. E aí continua as discussões sobre o Plano Nacional de Educação, em que apenas das 20 metas, né, ou dos 21 objetivos a curto prazo, apenas uma meta foi cumprida. Isso de acordo com o Jornal Nacional, publicado na página do G1, né, o site da Globo. Então, o que foi realmente cumprido? Apenas a criação de um fórum para acompanhar a evolução salarial dos professores. Ponto. Criar um fórum, né, composto de diversos membros aí, para acompanhar a evolução salarial dos professores. O resto não foi cumprido, isso como nós já dissemos aqui. Bom, segundo Ricardo Falzetta, ele que é gerente de conteúdo do movimento Todos pela Educação, ele diz o seguinte: eu acho que falta colocar a educação acima dos interesses das questões políticas. A educação tem que ser uma questão de Estado. Eu acho que nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente deve sossegar enquanto ele não tiver todas as crianças dentro da escola, dentro do sistema e tendo um ensino de qualidade. Isso, opinião do Ricardo Falzetta. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que não só os governadores, prefeitos, o próprio presidente, mas a população. O grande diferencial deste Plano Nacional de Educação para o Plano Nacional antigo, que foi de 2001 a 2010, o grande diferencial está nesses movimentos,
né, que acompanham o plano, nas pessoas que acompanham um plano, até porque a gente precisa lembrar que a sociedade que nós tínhamos de 2001 a 2010 é diferente da de hoje. Hoje nós temos uma configuração mais participativa, uma cobrança muito maior, até o acesso à tecnologia é diferente daquele período, né? Lembrando que em 2000, por exemplo, 2001, a gente estava ainda na época da internet de escada, né? E hoje nós estamos em 2016 com banda larga, fibra ótica, satélite e tudo mais. Então isso favorece muito mais a nossa cobrança, favorece muito mais a troca de ideias, favorece muito mais a troca de informações e favorece com que a gente possa ter uma proximidade maior com os nossos políticos, cobrando deles o que é a responsabilidade deles. Se a gente pegar como, por exemplo, a Meta 1 trata da educação infantil. Ela diz o seguinte: universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final de vigência do Plano Nacional de Educação, que é 2024. Vamos pegar o seguinte: a porcentagem de crianças de 4 a 5 anos da educação infantil. Com base em dados de 2013, nós tínhamos 87,9%. A meta para 2016 era atingir 100% dessas crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Qual é a realidade? A realidade é que, de acordo com dados do IBGE, 88%, ou seja, 700 mil crianças estão fora da escola. De 87,9% foi para 88%. Os dados deveriam estar batendo em 100%. Quando a gente pega a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos na educação infantil, em 2013, nós tínhamos 27,9%. A meta para 2024 é de 50%. A realidade hoje é que nós temos 2,5 milhões de crianças fora da escola. Então, muita coisa ainda deve ser feita. Agora, considerando as trocas de governo, as trocas, né, esse ano, o ano de eleição, considerando toda essa movimentação que a gente tem na política, o que nós devemos entender é que este plano, ele é um plano suprapartidário, ele é um plano a longo prazo que independe, ou deveria, né, mas que a gente entende que independe de governos. Portanto, cabe à população cobrar com que esses planos realmente continuem avançando, para uma vez que isso é do meu interesse, do seu interesse, do interesse da própria população. Agora, de acordo com o deputado Glauber Braga, ele que é do PSOL do Rio de Janeiro, a Câmara dos Deputados não vai conseguir cumprir integralmente a parte que lhe cabe do Plano Nacional de Educação dentro do prazo estabelecido em lei. Ele diz o seguinte: estamos vivenciando um gravíssimo problema em relação ao PNE, em várias metas, como a gente já discutiu aqui, não estamos conseguindo a aprovação daquilo que foi pactuado em 2014. O relatório foi apresentado ainda em 2015, mas as comissões temáticas só começaram o funcionamento este ano, muito depois daquilo que estava pactuado, conforme o deputado, que acredita que a pauta enfrentará dificuldades para ser aprovada. Ele diz o seguinte: tem uma correlação de forças negativas que vai ganhando força dentro da própria comissão de educação. Tem aqui uma bancada da guerra, uma bancada fundamentalista, que nem conhecendo o texto a priori se coloca contrariamente àquilo que está sendo proposto, porque observações que alguns deles fizeram nem estão no relatório que foi apresentado. O
projeto de lei complementar do Sistema Nacional de Educação, ele foi discutido numa audiência pública na Comissão de Educação, convocada pela deputada professora Dorinha Seabra, que é do Democratas do Tocantins. O relatório recebeu críticas de representantes de estados e municípios e de especialistas que acreditam que o projeto precisa de mais clareza. Segundo a consultora em educação da Confederação Nacional dos Municípios, a Marisa Abreu, ela diz o seguinte: fica complicado para o gestor na ponta se entender nessa legislação. Houve pouco avanço na melhor definição das atribuições, sobretudo no conflito e sobreposição de funções de estados e municípios. Segundo Marisa ainda, atualmente, apesar da União ter a função supletiva e de redistribuição de recursos para estados e municípios, isso não ocorre na prática em alguns âmbitos, como no complemento ao piso salarial dos professores. Sem conseguir cumprir o pagamento mínimo, estados e municípios enfrentam greves dos docentes ano após ano. Segundo o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Roseli Soares da Silva, que participou da audiência pública, o setor da educação precisa de novas fontes de financiamento e, sem isso, as metas do PNE não sairão do papel. Ela diz, no entanto, que o MEC ainda não tem uma definição de quais seriam essas fontes e que isso deverá ser debatido com outras pastas. Os royalties até agora não deram certo. Na primeira crise pesada que se apresentou, essa fonte nitidamente se mostrou muito frágil. E a educação é um processo que não pode ter um sistema de financiamento com uma fragilidade, diz o secretário. Em 2013 foi sancionada a chamada Lei dos Royalties, que destina 75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Acho que esse debate fica mais claro com o que aconteceu com os royalties. Até agora, na prática, para os sistemas de educação, nada chegou. No ano passado, o MEC apresentou uma proposta inicial de SNE, né? Segundo a secretária, a nova gestão revisará o documento que apresentará uma nova versão à Câmara dos Deputados. Na próxima semana, essa que se inicia hoje, devem ser entregues à Comissão de Educação algumas considerações, talvez não a proposta completa, diz o secretário. O ponto positivo é que há uma visível posição de fortalecer os estados e os municípios, inclusive pelo MEC. Há um entendimento de que o Sistema Nacional de Educação é importante e acho que é a questão de um ajuste fino para se chegar no meio termo. Sobre o financiamento da educação, algo que nós já discutimos aqui hoje, eu reitero a minha posição de que eu não acredito que mais dinheiro na educação vá resolver o problema. Nós precisamos combater duas frentes. A frente do desperdício de recurso público, como já foi dito aqui, e a frente da corrupção. A corrupção na educação é uma das piores que tem e está cheio, né, desse problema da corrupção na educação. Então esse debate precisa existir. As comissões precisam se organizar. Agora, é claro, né, não adianta colocar o lobo mau para tomar conta dos três porquinhos. Né? Então, ou seja, não adianta colocar o corrupto para pesquisar sobre a corrupção. Né? Então, é preciso reorganizar essa questão do acompanhamento das investigações e principalmente o retorno desse dinheiro desviado aos cofres públicos, né, que é coisa que não acontece. Em conversa com alguns deputados, uma vez, eu deixei bem claro essa situação. E eu propus, inclusive, não uma CPI, mas realmente uma apuração em cima das contas da FNDE para que se investigue a fundo como esse dinheiro é aplicado, aonde esse dinheiro é aplicado, porque o que a gente mais observa é o desvio de verbas do FNDE.
A lei do Fundeb, que garante a suplementação em várias questões da educação, como transporte, alimentação, material escolar, reformas, isso toda hora é palco de denúncia aqui de corrupção. E o que acontece na prática? Na prática, nada. Nada, absolutamente nada. O dinheiro sai de Brasília, do FNDE, no meio do caminho passa por vários atravessadores e quando chega realmente na escola, chega uma gota e não aquilo que saiu de lá. E aí você quer aumentar as verbas da educação? Eu pergunto para quê? Para que aumentar uma verba que não chega na escola? Então é preciso sim construir uma grande auditoria para que se pesquise com clareza para onde que esse dinheiro está indo. A partir do momento que a gente tiver maior clareza sobre esses gastos na educação, aí nós vamos conseguir realmente cobrar, né, o cumprimento do PNE. Caso ao contrário, a gente volta naquela ideia de quanto pior, melhor. Ou seja, quanto pior a qualidade da educação, mais a gente justifica o aumento de gastos na educação. Só que, na realidade, esse aumento de gastos não chega na educação. Ele para no meio do caminho com diversos atravessadores. Continuando ainda com os levantamentos realizados pela Agência Brasil, as metas do PNE para o ensino médio não serão cumpridas se o ritmo atual for mantido. Claro, o que nós mais temos essa semana falando sobre o PNE, já que fechamos hoje, dia 26 de junho, fechamos o segundo ano de vida do PNE, é que as metas não estão sendo cumpridas. Não estão sendo cumpridas porque não adianta jogar a culpa na crise, não adianta jogar a culpa, né, em A ou B, mas é um conjunto de fatores que não está permitindo com que o Plano Nacional de Educação avança. De acordo com uma projeção feita pelo Instituto Ayrton Senna, até o final de vigência da lei, que seria em 2024, se mantido o cenário atual, o Brasil ainda terá que incluir mais de 10% dos jovens no ensino médio. Para cumprir as metas, o principal desafio é tornar a escola mais atrativa. Lá, segundo a Agência Brasil, que eu estou reproduzindo aqui para fazer os meus comentários. Acho que o problema não é tornar a escola mais atrativa, mas sim mais útil nesse sentido. Pelo PNE, essa lei, então, que estabelece as metas e estratégias desde o ensino infantil até a pós-graduação, uh, tá. Para até o final deste ano, todos os estudantes de 15 a 17 anos devem estar na escola e até 2024, pelo menos 85% desses estudantes deverão estar na idade correta, ou seja, no ensino médio. Um levantamento realizado pelo Instituto Ayrton Senna afirma que se mantivermos esse atual ritmo em 2024, sairemos dos atuais 84,3% para cerca de apenas 88% dos jovens nessa idade na escola. Destes, atualmente, 58,6% estão na etapa correta. Em 8 anos, serão um pouco mais de 70%, ou seja, ainda distante da meta prevista pelo PNE. O ensino médio, isso segundo o diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos, ele diz o seguinte: o ensino médio é, na minha visão, o grande desafio da educação brasileira. Segundo ele, na etapa, não basta os pais obrigarem os filhos a irem à escola. As aulas devem ser atraentes para que esses jovens tenham interesse em manter os seus estudos. A escola hoje está distante dos anseios desses jovens. Precisamos de uma escola que possa desenvolver os anseios deles, seja para ingressar no ensino superior, seja oferecendo educação profissional para preparar o mundo de trabalho. Eu já vou um pouco mais além. Eu acho que não adianta nem oferecer a educação profissional dentro dos atuais moldes que nós temos. E é engraçado que pouca gente se lembra aqui da necessidade da formação continuada dos professores. Pouca gente se lembra de que toda vez que você propõe uma mudança
nas questões metodológicas de ensino, um aprofundamento sobre a didática, uma compreensão melhor sobre como se aprende, sobre como se ensina, isso passa necessariamente pela formação continuada dos professores. E aí ninguém pensa nesse sentido, salvo raras exceções, ninguém pensa nesse sentido de melhorar essa formação dos profissionais. Né? Então, o que eu posso citar até o momento? Eu posso citar até o momento o PNAEC, né, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que foi um curso oferecido para os professores, foi um curso oferecido para os professores das turmas de alfabetização, mas que mesmo assim não contemplou a maioria dos professores do país, mas quem eu conheço que fez o curso gostou muito, assim como de matemática também, de alfabetização matemática também, tirou muitos proveitos desse curso. Então nós deveríamos ter algo semelhante nos anos finais do ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Programas que realmente trabalhem com o professor. E não adianta ficar fazendo o cursinho EAD, não. Você tem que tirar o cara da sala de aula, colocar o cara lá sentado, fazer ele estudar, fazer ele ler, fazer ele pesquisar, fazer. Né? Não adianta querer oferecer uma plataforma online para ter aí milhões de professores pegando o certificado, sendo que a aprendizagem efetiva mesmo que a gente precisa no professor, ela acaba sendo mínima. Então é preciso criar, se você quer desenvolver a educação profissional, se você quer melhorar a qualidade do ensino lá na sala de aula, lá na ponta, não é comprando tablet que você vai melhorar isso. Não adianta colocar um sistema de informática 3D para trabalhar com realidade virtual se eu não sei digitar um texto no Word. Entendeu? Então eu preciso trabalhar. Primeiro, eu preciso melhorar essa mão de obra. E é claro, todos nós, professores, nós precisamos de ter o mínimo de condições de poder continuar estudando para depois eu querer modificar alguma coisa em sala de aula. Então a gente precisa trazer essa discussão ah, para que chegue na ponta. E quem é a ponta? O professor. Não adianta você fazer uma palestrinha de 1 hora e meia e querer que aquilo seja uma formação continuada que vá ter reflexos imensos em sala de aula, porque não vai. Não estou dizendo que a palestra de 1 hora e meia não é importante, mas ela é uma ferramenta dentro de um processo. E aí, se você não tem um processo, realmente essa uma palestra não vai fazer o mínimo de diferença. Então a gente precisa criar o conjunto, precisa criar o processo de formação continuada dos professores. Para isso que existe, por exemplo, a oratividade, o ATPC, cada lugar chama de um jeito, mas transformar esse espaço para que seja um espaço de estudo e não um espaço de preenchimento de papel, como é na maioria das vezes em muitos lugares que eu tenho a possibilidade de conhecer. Então você tem lá o professor 2 horas reunido com seus colegas, ao invés de estar direcionado para algum estudo, para algum problema específico da escola, para discussão sobre didática, discussão sobre avaliação, discussão sobre métodos, técnicas de ensino. Não, você tem preenchimento de papel para gerar gráfico para mandar para as secretarias de educação. Então, né? Aí depois você quer que melhore a qualidade do ensino. Ou a pergunta é: você quer que melhore a qualidade do ensino? Porque muitas vezes isso é proposital. Se eu chamar, por exemplo, o professor Demerval Saviani para essa conversa, ele vai afirmar que a burocratização da hora-atividade do professor só tem como objetivo fazer com que o professor não estude, se entupa de papel e continue dando aquela aula meia boca. Isso, palavras do professor Demerval Saviani, está aí na literatura, basta consultar, basta dar uma estudada sobre isso. Bom, prova do desinteresse é o desempenho dos jovens no ensino médio. Atualmente, 27% têm um aprendizado adequado em português e somente 9% dos estudantes do ensino médio têm a aprendizagem mínima coerente em matemática. De acordo com o levantamento,
o inchaço de disciplinas e a falta de professores formados nas áreas em que atuam contribui para esse desinteresse. É uma coisa a ser bem discutida. A questão do inchaço das disciplinas. O que é o inchaço das disciplinas? São justamente esses 12 disciplinas no ensino médio. Né? A pergunta que eu faço vai um pouco mais além, e isso eu já o fiz inclusive em formato de artigo. Eu não vejo como um grande problema esse conjunto de disciplinas no ensino médio. Ah, mas são 12 disciplinas. Sim, não importa. A questão que eu vejo é como elas são trabalhadas, qual é a estrutura mínima que eu tenho para trabalhar com essas disciplinas. Né? Não, claro, é um absurdo você ter 50 minutos por semana para você trabalhar com filosofia, ou com física, ou com qualquer disciplina que seja. Então eu acho que deveria sim haver uma reorganização dessa carga horária das disciplinas de forma com que você possa trabalhar minimamente com essas várias áreas. Afinal de contas, elas não estão aí de graça, elas têm o porquê delas estarem aí. Então, se você tiver um pouco de paciência e interesse, você pode pesquisar no site, no www.iceguedes.pro.br, na seção de artigos, currículo escolar, você vai ver lá vários artigos discutindo a questão do currículo escolar e, sobretudo, essas concepções de que tem muita disciplina no ensino médio. A discussão é um pouco mais profunda, vai um pouco mais além da questão da quantidade de disciplinas. A gente precisa discutir a qualidade dessas disciplinas e a viabilidade de determinados conteúdos que são trabalhados nessas disciplinas. Bom, esse levantamento, então, realizado com base nos dados do IBGE, ele mostra também que houve algumas melhorias em algumas regiões do país. Como, por exemplo, Norte e Nordeste foram as regiões que mais avançaram na inclusão de jovens de 15 a 17 anos na escola, mas foram as regiões também que partiram dos piores patamares. Não adianta você garantir que o jovem tem acesso à escola, não adianta ele estar na escola, ele tem que estar na escola e estudar. Né? São coisas diferentes. No Norte, em 2004, 78,6% desses jovens estavam na escola. Em 2014, a porcentagem subiu mais 5,47%, alcançando quase 83%, que está ainda abaixo da média brasileira. No Nordeste, passou de 78,9% para 83,2%. No outro extremo, o Sudeste ultrapassa a média nacional, com 86,5% dos jovens na escola. Porém, o crescimento foi o mais baixo. Foi de apenas 1,23% desde 2004, quando tinha 85,4% dos jovens na escola. O Sul, no mesmo período, de 81,7% para 82,8%, e o Centro-Oeste, de 79,9% para 81,3%. Estatísticas à parte, isso eu vou deixar o link para depois quem quiser acompanhar, isso está no site da Agência Brasil. Estatísticas à parte, a gente precisa se preocupar exatamente com o que acontece dentro da escola. Então, eu já citei também, em formato de texto, publicado na Gazeta Vale Paraibana, um projeto do Estado de São Paulo que se chama Quem Falta Faz Falta. Basicamente, esse projeto consiste no seguinte: o aluno se matricula, falta o ano inteiro, e lá por meados de agosto ou setembro, a escola chama esse aluno, aplica alguns trabalhos, ele faz esses trabalhos e passa de ano. Ou se não fizer esses trabalhos, existe o jeitinho brasileiro. Então, com isso, você resolve um problema de estatística. Você certifica o cara, você passa ele de ano, ele tem o seu diploma, ele ganha o seu diploma sem passar pela escola, fica feliz. A escola, por sua vez, atinge metas no sentido de melhorar o fluxo da escola, fica feliz. O governo, por sua vez,
atinge as metas estabelecidas para diminuir a evasão escolar e fica feliz. Só que na prática você está certificando uma pessoa que mal sabe colocar o seu nome numa folha de papel, e aí vai se saber o prejuízo social que esse cara vai causar dentro do mercado de trabalho. Então não adianta você ter estatísticas excelentes que afirmam, não, 100% dos nossos jovens estão concluindo o ensino médio. Estão concluindo o ensino médio como? Estão concluindo o ensino médio com qual base? Estão concluindo o ensino médio com quais tipos de conhecimentos adquiridos? Estão concluindo o ensino médio com quais conjuntos de competências e habilidades para exercer sua plena cidadania e suas funções no mercado de trabalho? Então, a discussão que envolve, né, a chamada desses alunos para a escola para aumentar os indicadores e o quanto desses alunos são certificados, se formam, a gente precisa discutir o que está no meio do caminho. E o meio do caminho é exatamente a sala de aula. Qual é a formação inicial e continuada do professor que atende a esses alunos? Qual é a estrutura mínima que a escola oferece para que eu possa trabalhar decentemente com esses alunos? Qual é o currículo que eu trabalho que tem uma seleção adequada de conteúdos, objetivos, critérios para eu desenvolver e trabalhar com esse aluno? Então, eu acho que muitas vezes a discussão ela fica num âmbito muito macro, muito fora da realidade, e se esquece de discutir as questões de sala de aula, que é ela que vai refletir exatamente nesse tipo de estatística. Então, quais são as condições de segurança mínima que eu tenho na escola para poder trabalhar com os meus alunos? Quais são os materiais, os recursos mínimos que eu tenho disponíveis para trabalhar com os meus alunos? Quais são os problemas sociais que eu tenho no entorno da escola que refletem dentro do ambiente escolar e que isso vai influenciar diretamente no trabalho com o aluno? Será que os livros do PNLD, que se gasta lá 2, 3 bilhões de reais por ano, será que esses livros eles chegam até todos os alunos? Recentemente eu realizei uma rápida pesquisa, publiquei em formato de 2 artigos, falando sobre essa questão dos livros didáticos, e eu tive muitos, não foram poucos, muitos retornos de pessoas que afirmam que não, o livro didático não chega na escola. Ele fica em porões da secretaria, ou então nem são entregues para a secretaria, mas a nota fiscal está lá dizendo que está lá, que foi entregue. Né? Então, esse tipo de discussão, ele precisa vir à tona, ele precisa fazer parte da discussão da sociedade, porque isso influencia diretamente na formação dos nossos jovens que vão estar lá no mercado de trabalho representando a nossa sociedade. Bom, sem querer me alongar, essa basicamente foi a nossa discussão do programa de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua paciência para estar aqui. Eu espero que tenha trazido algumas reflexões, algumas críticas, algumas análises. O programa é Agora José, um programa que discute educação, transmitido aos domingos que horas que é mesmo? Das 17, das 18 às 19 horas. Né? Às vezes acaba um pouquinho antes, às vezes ultrapassa um pouquinho, mas começa às 18 horas e às 20 horas começa Felipe de Souza com Noites de Domingo, encerrando o domingo para que a gente tenha uma ótima semana. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva programa agorajosé@hotmail.com, programa Agora José também no Facebook, programa Agora José também no Twitter e programa Agora José no YouTube para quem gosta de acompanhar e rever os nossos programas. Acompanhe a programação da Cultura Online Brasil. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. É sempre um prazer poder discutir com vocês as questões da educação. Em nenhum momento somos donos da verdade aqui, apenas expressamos a nossa opinião e a nossa análise e a nossa crítica sobre os assuntos ligados à educação. E um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser, semana que vem que nós já estaremos, quer dizer, nós que eu digo, nós professores estaremos de férias, que seja bem-vinda às nossas férias e que seja muito proveitosa para você, professor, esse período de descanso,
esse período de reflexão. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. E agora, José, a festa... Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.